Pensar a democracia no Brasil e na Argentina, desde as democratizações dos dois países, que foram quase simultâneas, a democratização argentina ocorreu em 83, a brasileira em 84, 85, significa pensar diferentes características dos dois países, né? O Brasil, durante muito tempo, foi considerado, dentro do modelo das teorias da transição, a transição mais exitosa, mais bem negociada, né? Sem grandes rupturas, né? Com a retirada dos militares, dos atores políticos autoritários da cena política, enquanto a Argentina acabou sendo um caso que foi conhecido, né? Acabou conhecido como uma transição por colapso, né? Ou seja, o regime autoritário anunciou a sua própria retirada, sem praticamente nenhum tipo de negociação com civis, concedendo aos militares uma autoanistia, que foi depois anulada pelo primeiro governo democrático do presidente Raul Alfonsín, né? Então, são dois modelos muito diferentes de transição, mas também vale a pena pensar que esses modelos geraram diferentes características que não eram possíveis de serem entendidas na época, mas vão gerar diferentes padrões de ordem democrática, né? Evidentemente que o grande elemento positivo da democratização argentina são os julgamentos das violações dos direitos humanos, que acabam criando um modelo que se generaliza, depois é adotado na África do Sul, adotado em muitos outros países, também a ideia de que as violações de direitos humanos não podem ser colocadas, vamos dizer, debaixo do tapete, acabou sendo uma concepção importante das democratizações. O Brasil, por outro lado, ele inovou numa questão, né, que hoje está no centro do nosso debate político, que foi a feitura de uma nova Constituição, uma Constituição com uma forte agenda na área de direitos civis, na área de direitos sociais e também nos novos papéis do Poder Judiciário, né? Papéis esses que, especialmente no caso do STF, impediram que o país, né, transitasse para o pior, né, que seria a ruptura democrática durante o ano de 2022, né? Quando a gente pensa os dois modelos também, isso é uma questão que já foi levantada por diversos cientistas políticos argentinos, né, especialmente pelo Oswaldo Iaceta, né? Nós temos o problema da não conclusão dos mandatos dos presidentes não peronistas, né? Começando pelo próprio Raul Alfonsín, né, que antecipa a posse do seu sucessor, o Carlos Menem, mas seguindo também por uma crise muito mais profunda com a renúncia do presidente de la Rúa durante a crise do assim chamado Corralito, né? A impossibilidade dos presidentes não peronistas terminarem os seus mandatos, claro que gerou um problema, né, no que diz respeito ao tipo de democracia que havia no país. O problema é esse que só encontrou solução na sucessão do presidente Macri, que concluiu seu mandato e passou a presidência para o Alberto Fernandes, né? Quando a gente pensa também nos dois países, né, evidentemente que nós estamos na América do Sul, onde a gente pode dizer que o sucesso, o êxito econômico, né, ele não é exatamente uma das grandes características da região, especialmente não é uma das grandes características da região depois das suas democratizações nos anos 80. Ainda assim, é possível, como algumas pessoas recentemente fizeram, né, tanto o Henrique Perusotti quanto o André Malamud, caracterizar o caso argentino como um caso de sucesso político e fracasso econômico, né? Ou seja, né, parte da crise fundamental que a Argentina passa hoje tem a ver com o fato de que nos últimos 10 anos, 6 foram de recessão e a economia não cresceu no mandato do atual presidente Alberto Fernandes, né? Ainda assim, quando nós comparamos, nós fizemos pesquisa do Estudo da Democracia no Brasil e na Argentina
coordenado pelo nosso grupo e em colaboração com o Instituto Poliarquia, nós vimos um fenômeno muito interessante que provavelmente vai se manifestar nessa eleição, ou seja, brasileiros e argentinos coincidem em uma coisa: eles não têm confiança nas suas instituições políticas, eles não têm confiança no Congresso, nos partidos, no parlamento. Mas vale a pena pensar que a desconfiança em relação às instituições políticas, no caso brasileiro, se estende até a democracia, enquanto que os dados que nós temos, pelo menos até 2022, em relação à Argentina, que a desconfiança não se estende em relação à democracia, continua havendo uma confiança importante nas instituições democráticas ou no papel da democracia na sociedade argentina. As questões estão colocadas hoje para a eleição argentina do próximo dia 22 de outubro, é se a candidatura Milei vai ser uma candidatura que vai romper com essa diferença entre os dois países, né? Nós sabemos, mais uma vez, do caso brasileiro, que não só Jair Bolsonaro foi eleito justamente por causa da erosão democrática que aconteceu a partir do impeachment da ex-presidente Dilma, da prisão do então ex-presidente Lula, mas também dos chamados à intervenção militar que começaram no Brasil em maio de 2018, durante a chamada greve dos caminhoneiros, né? Então, Jair Bolsonaro é resultado disso, mas uma vez eleito um presidente assim, ele degrada adicionalmente a democracia. Essa é a pergunta fundamental, né? Se a Argentina vai manter ou não sua tradição de apoio à democracia, né? E como ela vai manter essa tradição durante essa eleição. É isso que nós pretendemos tratar no Observatório da Democracia.